Então percebi que eu não era digno de estar ali. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo. Eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo. Eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. E quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Eu precisava ser marcado com fogo. Eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo. Eu precisava ser tocado com fogo. Eu precisava ser, eu precisava ser, eu precisava ser. Eu precisava ser marcado com fogo. Eu precisava ser tocado. Se deixar, a gente vai até o final do ano, porque é tanta coisa para a gente cuidar, é tanta responsabilidade, mas até agora nós falamos sobre a responsabilidade da gente cuidar do nosso espiritual, das nossas emoções, do nosso corpo. Falamos sobre a importância de sermos mordomos fiéis. E já tem 3 semanas que nós estamos falando sobre finanças, amém? Hoje a palavra que Deus colocou no meu coração foi princípios para ter uma vida financeira abençoada. Amém? Hoje eu ouvi uma frase que eu achei ela muito forte. A frase ela diz o seguinte: você nunca poderá dar mais do que aquilo que você já recebeu de Deus. Tudo que nós temos foi sempre maior do que aquilo que nós já oferecemos a Deus. Nenhuma oferta nesse mundo será maior do que a oferta de Deus. Amém? A Bíblia ela fala, tem mais de 2.000 versículos na palavra de Deus, falando sobre finanças e administração. Será que é algo importante? Sim ou não? Na sua opinião, é importante? Um tema em que a Bíblia usa mais de 2.000 versículos. Eu acredito que um assunto que é repetido muitas vezes em um lugar é porque esse assunto é de extrema importância. Então, a vida financeira, queridos, ela afeta diretamente a nossa saúde. A saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual. A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é o princípio de muitos males. E muitos, por causa da ganância, acabam entrando em tentações e acabam desviando da sua fé.
Então é um assunto muito, muito forte sobre fé e finanças, amém? Se a gente não souber aprender a administrar, a aplicar os princípios e os valores de Deus na nossa vida financeira, a gente vai ter problema. E os dados revelam isso. Semana passada eu trouxe um dado do banco do Serasa. 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso é muita coisa. Em apenas 2 anos, aumentou 6%. Em 2022, era 75% da população brasileira. Em 2024, já está 80%. Isso revela que, ano após ano, a população brasileira, ela tem tido dificuldades nessa área. E os crentes estão no meio. Amém? Nós fazemos parte da população brasileira. Então, é um assunto muito importante, é um assunto muito sério, que existem também muitas, muitos riscos, existem muitas armadilhas, mas acima de tudo, existe muita instrução divina para a nossa saúde financeira. Amém? Prosperidade não está relacionada ao que você tem. Amém? Tem gente que tem muito dinheiro, mas não é próspero. Prosperidade está relacionado àquilo que o dinheiro não pode te dar. Por exemplo, o dinheiro pode me dar um plano de saúde. Sim ou não? Mas ele não me dá saúde. O dinheiro pode me dar uma casa luxuosa, uma mansão luxuosa. Lá no Alphaville, sim ou não? Mas o dinheiro não me dá um lar feliz. O dinheiro pode me proporcionar momentos alegres, amém? Uma viagem, um sonho, ir para outro estado, viajar para os Estados Unidos. Momentos bons, sim ou não? Mas o dinheiro não traz a verdadeira felicidade. Então a prosperidade bíblica, ela está relacionada não aos bens, ao dinheiro, ou que o dinheiro pode proporcionar. A prosperidade está relacionada a tudo aquilo que o dinheiro não é capaz de proporcionar. Amém, queridos? E olhe para mim, Deus tem planos para cada um de nós. Ele diz o seguinte: eu que sei os planos que eu tenho a seu respeito. Ele vai dizer, são planos de paz, são planos de bênção e prosperidade. Então, dentro do plano de Deus para a sua vida, olha para mim, toca aí para quem está ao seu lado, assim, dentro do plano de Deus para nós, há prosperidade. Deus quer que sejamos prósperos, amém, queridos? Nós não temos voto de franciscano, e eu não tenho nenhum problema, e nem quero ver ninguém aqui passando necessidade. Eu quero ver vocês prósperos, amém? Quando se fala em finanças e administração e mordomia, nós precisamos ter 2 coisas em mente, amém? Diga comigo, fidelidade. Primeiro princípio para sermos bem-sucedidos, termos as nossas finanças abençoadas, fidelidade. Sem fidelidade é impossível ser abençoado. Amém? A fidelidade atrai as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. E ponto final. E segundo, sabedoria. Se você tiver fidelidade e sabedoria para administrar, você já vai ter uma vida bem próspera. Esses são as 2 colunas base. As 2 colunas de sustentação para uma vida financeira equilibrada. A fidelidade vai atrair para a minha vida a bênção de Deus. Amém? E a sabedoria vai me ajudar a não entrar em armadilhas.
a não entrar em situações que vai comprometer as minhas finanças. A sabedoria vai me ajudar a aplicar o meu dinheiro no lugar certo. A sabedoria vai me ajudar a fazer um planejamento, um orçamento, vai me ajudar a me livrar de muitas situações. Amém? Então essas duas coisas nós precisamos, são básicas: fidelidade e sabedoria. A gente poderia acabar aqui, porque a base do princípio bíblico para uma vida financeira abençoada são essas duas bases: fidelidade a Deus, nos seus dízimos, nas suas ofertas; sabedoria de como você gasta os seus recursos; sabedoria de como você vai investir o que Deus tem colocado nas suas mãos. Amém? Mas no livro de Mateus, no capítulo 25, abra aí comigo, Mateus, capítulo 25, versículo 14 ao 30. Aqui nós temos 6 princípios, além da fidelidade e além da sabedoria, amém? Que vão gerar para a nossa vida bênçãos, vamos ter uma vida financeira abençoada. Está escrito assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu colocarei você sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É uma parábola muito forte, que fala de recursos, fala de administração, de mordomia. Amém, queridos? É uma parábola que tem muitos ensinamentos para nós. E aqui eu queria aplicar nessa parábola 6 princípios que nós devemos estar atentos para a nossa vida financeira. O primeiro dele é que o Senhor confia em nós. Saiba disso, querido. O Senhor vê em você uma capacidade. Eu não sei qual foi a estrutura familiar que você veio. A maioria de nós vem de uma estrutura familiar totalmente destruída, que não tem administração, não sabe organizar suas finanças. Amém, queridos? Mas, em primeiro lugar, essa parábola nos ensina que o Senhor confia em você.
Ele sabe, ele vê em você algo que talvez até você mesmo não consiga enxergar. Ele disse, ele deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, a primeira coisa nesse texto que nós devemos ter em mente, se queremos ter uma vida financeira, devemos aprender a aumentar as nossas capacidades de administração. Olhe para mim, quanto mais capaz você for de saber administrar o que Deus tem colocado nas suas mãos, mais você estará se habilitando para receber mais de Deus. Você quer ter uma vida financeira abençoada? Invista em sua capacidade. Amém, queridos? Amém? Pastor, como eu invisto a minha capacidade? Estudando. Fazendo curso. Amém? Faculdade. Uma pessoa que tem um nível superior, ele não ganha um salário mínimo. Ganha? Algumas pessoas, o Ítalo está fazendo faculdade, a Cleidiane está fazendo faculdade. O que é que eles estão promovendo para eles? Eles estão aumentando a sua... E à medida que eles vão aumentando a sua capacidade, eles estão se habilitando para quê? Para ganhar? Não vão ganhar um salário mínimo. Vão ou não vão? Vão não. De jeito nenhum. É doloroso, é cansativo? É. Mas se queremos, em primeiro lugar, ter uma vida financeira abençoada, nós devemos aprender o caminho do crescimento pessoal. À medida que eu aumento as minhas capacidades de aprendizado, minhas capacidades de produção, minha capacidade de entrega, à medida que eu mais me aperfeiçoo em algo, mais eu estou me habilitando para ser bem-sucedido na minha vida financeira. Que nada cai do céu. Deus, Ele trata a gente segundo a nossa capacidade. Aumente as suas capacidades, que Deus vai aumentar as suas receitas. É o primeiro princípio. Ah, pastor, eu sou empreendedor. Aumente a sua capacidade de empreender. Veja o que ninguém está vendo. Ah, pastor, mas eu só recebo um salário mínimo, eu sou empregado. Veja, aumente a sua capacidade de produção. Veja outras oportunidades. Veja outros meios. À medida que você expande a sua capacidade de aprendizado, de produção e de entrega, Deus vai te habilitando a receber mais. Esse é o primeiro princípio. Amém? Olhe para mim. Sempre vai ter uma oportunidade de ganhar mais. Isso vai requerer de você ter sabedoria, diligência e coragem para aumentar a sua capacidade de fazer o que ninguém está fazendo. Amém, queridos? Ah, eu trabalho sei lá, numa escola. Leve para a escola alguma coisa para vender para os professores. Veja lá algo interessante. Separe uma parte do seu dinheiro. Vá ali, compre. Chega lá, revenda. Você está aumentando a sua capacidade. Amém, queridos? E olhe para mim, você é capaz disso. Você dá conta. Deus vê que você tem condições. E outra coisa, Deus acredita em você. Amém? Segundo, se você quer ter uma vida financeira abençoada, aprenda a investir os recursos que chegam na sua mão. Não torre tudo. Amém, queridos? Não gaste. Eu sei que às vezes é difícil, gente. Porque é 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de conta, né?
Até eu recebi um vídeo, a pessoa fazendo sorteio, igual, como era aquele negócio que rodava assim, rebolava para cima assim, pegava um. Lembra? Tinha um sorteio assim, né? Um monte de nome, você rodava assim numa roleta, aí ele pegava aqui o negócio e levava para cima, você tinha que pegar só um. Eu recebi um vídeo da pessoa falando, é isso que eu vou fazer esse mês para pagar minhas contas, eu vou sortear qual é a conta que eu vou pagar. Às vezes o nosso recurso é pouco, é difícil investir. Mas no texto que nós lemos aqui, 2 investiram, sim ou não? E o próprio Jesus, na parábola, ele vai dizer, olha, ao que não investiu, você poderia ter colocado pelo menos aplicado esse dinheiro em alguma coisa. Não é muito, não, mas seria alguma coisa. Queridos, hoje a gente tem recursos para estudar sobre isso. Se você entra na internet, tem muitos recursos, como você aplicar no CDI, no Tesouro Direto. No próprio aplicativo de muitos bancos tem lá. O C6 tem um aplicativo de investimento, o Banco Inter tem um aplicativo de investimento. Você pode ir lá todo mês, todo salário que você receber, retira R$10, coloca ali. Está gerando alguma coisa, amém, queridos? O ruim é você deixar ali e ir consumido assim, ó. Você nem vê. Está ali. Uma hora você pode retirar o dinheiro que está ali, está juntando, ainda está tendo alguns juros. Essa era a mentalidade daquele homem. Disse, olha, você precisa fazer alguma coisa. Aprenda a investir em mais uma. Pastor, eu tenho o meu trabalho principal. Show de bola. Mas aprenda a investir em outra coisa. Porque o dia mau chega para todo negócio. Quando uma coisa está ruim, a outra coisa pode suprir. Pode te aliviar ali de um momento difícil. Amém, queridos? E mais uma vez, você tem capacidade para isso. O que mais me chama a atenção nesse texto, querido, é que Jesus vê em nós uma certa capacidade. O que mais me chama a atenção é que, independentemente da medida que ele deu, 5, 2 ou 1, ele viu uma capacidade em todos. Todos tinham uma capacidade. E eu quero lembrar você disso, que independentemente da sua condição financeira, independentemente da sua estrutura familiar, da forma como você veio lidando com o dinheiro, Jesus vê em você uma capacidade para romper essa miséria e viver uma vida próspera, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então, primeira oportunidade para você investir, primeiro princípio para você ter uma vida financeira abençoada é: aprenda a aumentar suas capacidades de aprendizado, de produção e entrega, que Deus vai aumentar os seus recursos. Amém? 2, aprenda a investir e multiplicar o seu dinheiro. Aprenda a separar uma parte para investimento. Amém, queridos? Não precisa ser muito, mas é uma parte, alguma coisa. 3, lembra de José do Egito? Vamos dar o exemplo de José do Egito, queridos. Um grande exemplo de um mordomo. Um grande exemplo de alguém que entendia de investimento. Um grande exemplo de alguém que conseguiu equilibrar uma nação e prosperar a nação quando estava todo mundo em crise. Sim ou não? Veio 7 anos de crise para todo mundo, sim ou não? Menos para o Egito. Porque no meio da crise tinha alguém que tinha uma revelação divina e alguém que era uma mentalidade de investidor. Quando ele entendeu que os anos de fartura estavam chegando, ele disse, olha, a gente não pode gastar tudo. Vamos separar aqui 1/5 parte, uma parte,
Vamos passar, vamos organizar aqui celeiros. Vamos estruturar isso aqui. É uma mentalidade de empreendedor. Uma mentalidade de empreendedor, ele não pensa no agora. Esse é um dos grandes erros que a maioria de nós tem. A gente só pensa no agora, a gente não mede as consequências do futuro. A gente entra em dívidas agora, mas a dívida pode mais na frente dar um BO. Sim ou não? Ou seja, então a gente precisa ter essa mentalidade de futuro. Essa mentalidade de organização é o que o José fez. José parou tudo e disse, olha, está vindo 7 anos de bênção. Então vamos produzir, vamos trabalhar. Mas também nós não podemos gastar tudo. Vamos guardar aqui essa parte, a quinta parte. Vamos construir celeiros, vamos organizar isso aqui. Porque vai chegar um tempo ruim. E quando esse tempo ruim, nós vamos ter para nós e para vender para as outras nações. Ou seja, queridos, quando nós temos uma mentalidade de investimento, mesmo em que todo mundo está passando crise, a pessoa está crescendo. E para o investidor, eu escuto muito podcast. Para os investidores, sabe qual é o melhor momento? As crises. Sabe qual é o melhor momento para investir agora? É agora, que o Brasil está totalmente, inflação lá em cima, tudo caro, tudo horrível. Se você estudar sobre investimento, você vai saber que os investidores adoram o governo Lula. Porque eles sabem que desorganiza tudo e é a hora deles mais ganharem dinheiro. Amém, queridos? Isso é os melhores investidores do Brasil, falam. É a hora que eles ganham, porque o Brasil entra em colapso, em crise. É onde eles vão comprar coisas baratas, ações baratas. É onde eles investem, é onde eles mais ganham dinheiro. A crise é o melhor momento para investidores se tornarem mais ricos. Na crise sempre tem duas realidades, amém? Pessoas ficando mais pobres e pessoas ficando mais ricas. Tem até um ditado popular que diz o quê? Que sempre tem alguém lucrando com a desgraça do outro. É ou não é? Então aprenda. Segundo princípio que esse texto nos revela. Aprenda a investir. Separe uma pequena parte. Todos os meses. 10%, 5%. E esse dinheiro é para você investir em alguma coisa. No último, bota pelo menos no banco lá para render. Amém? Terceiro, não enterre os seus talentos. Sabe o que isso aqui me ensina? Nos ensina? É não se conformar. Sabe por que muita gente não sai da pindaíba? Porque se conformou com aquela situação. Está conformado com o que ganha, com o que vive, do jeito que vive. Não se conforme, queridos. Não enterre a sua capacidade. Eu vou dizer uma coisa, na hora que uma pessoa aprende a ganhar dinheiro, queridos, ele não consegue mais viver com migalhas. É ou não é? Sim ou não? Então, esse é o nosso desafio. Aprenda. Aprenda. Hoje eu fiz o meu devocional, era lá no Gideão. 7 anos de crise, sim ou não? Ele lá malhando trigo no lagar. Lagar era um lugar de pisar uva. Era totalmente desconfortável, não era um lugar apropriado, com medo dos midianitas roubarem tudo, mas ele tinha uma coisa: eu vou sustentar a minha família, eu vou fazer isso aqui dar certo. Uma hora, Deus virou o jogo, querido. Não se conforme, que não enterre os seus talentos. Se Deus te deu um sonho, se Deus te deu uma capacidade, faça. Faça com o que você tem, faça do jeito que dá para fazer, não bote desculpa, faça. Uma hora, olha para quem está falando assim, ó, faça com o que você tem. Uma hora o jogo vira. Uma hora Deus quebra o ciclo. Uma hora
o ciclo fecha e Deus chega o tempo de prosperidade, de vitória sobre a sua vida. Amém, queridos? Continua, não desiste, continua, que uma hora esse ciclo de derrota, uma hora Deus expulsa o midianita. E chega a prosperidade. Amém, queridos? Versículo Mateus 25, 18. Mais o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o seu dinheiro no seu senhor. Queridos, mais um exemplo de José, queridos. José, ele passou muitas viradas difíceis na sua vida, sim ou não? Difíceis, foi vendido como escravo. Ele poderia ter se contentado só viver como escravo. Uma hora ele foi acusado injustamente, sim ou não? Ele chegou na cadeia, ele poderia ficar ali só como um preso, normal, sim ou não? Não tinha mais perspectiva de nada. Não tinha mais saída de nada, era dali e morrer. Mas ele não se contentou em se conformar, em enterrar uma graça, uma capacidade que Deus tinha entregado a ele. Amém, queridos? Ele conseguiu prosperar, independentemente das situações. Quer dizer, para mim, um dos maiores exemplos de prosperidade é quando ele está na cadeia. Que a Bíblia diz, e sobre ao serviço de José, Deus prosperou a prisão. Eu fico pensando, que diacho é prosperar uma prisão, irmão? Como é que pode melhorar a prisão? Aquele cara conseguiu melhorar um lugar de condenação, um lugar de juízo, um lugar de sentença, um lugar de crise, porque ele decidiu não se conformar e enterrar os talentos que Deus deu a ele. Amém, queridos? Quarto, vou recapitular. Primeiro, se você quer ter uma vida financeira abençoada, aprenda a aumentar suas capacidades. Segundo, se você quer ter uma vida financeira abençoada, aprenda a investir e multiplicar os seus recursos. Terceiro, se você quer ter uma vida financeira abençoada, não enterre os seus talentos, não se conforme. Amém? Aonde Deus colocar você, faça de tudo para prosperar. Faça de tudo ali para ser bem sucedido naquele lugar. Amém, queridos? Quarto, aprenda o segredo da prestação de contas, querido. Aqui é onde muita gente se perde. Precisa haver uma prestação de conta. O que é a prestação de conta? Eu recebi isso aqui e aconteceu isso. Amém? Quando você faz isso todos os meses, você consegue encontrar alguns lugares que o dinheiro está sumindo. Dá para você acochar, dá para você investir. Ou seja, esse é o grande erro da gente. Muita gente nem sabe quanto ganha, muito menos quanto gasta. Aí chega no final do mês, a conta não bate. Recebe 3 mil, gasta 4. No primeiro mês a pessoa não sente, no segundo não sente, mas daqui a pouco está lá o buraco. Porque, queridos, é que nem cabelo, se não cortar, só cresce. Que nem barba, unha. Se não estiver aparando, que o nosso dinheiro é desse jeito. Se a gente de tempos em tempos não ir lá no manicure, né, no cabeleireiro das finanças, o menino está que nem um bicho. A gente é só o saco furado. Olha para mim, diga aí para quem está do lado. De tempos em tempos, é necessário costurar o fundo do saco. Querido. Como é que costura o fundo do saco, pastor? Prestação de conta. Orçamento, planejamento.
É você ver ali todo mês o que entra, o que sai, o que está saindo, se dá para guardar alguma coisa, se dá para mexer, se não dá. Se não dá para fazer, não inventa. Não faça, é melhor esperar um pouquinho. Amém? Eu estou lendo um livro, Além da Ansiedade. Queridos, ô pancada esse livro, comprem. Davi Lago, há um lançamento. O nome do livro é Além da Ansiedade. Ele fala sobre a forma como Jesus trata a respeito da ansiedade. E a primeira forma que Jesus trata a respeito da ansiedade é nos ensinando a dizer não. E ele vai dizer lá no livro, dizendo hoje assim, o primeiro não que você vai precisar dizer é para você mesmo e para o seu eu. Porque muitos problemas de ansiedade que a maioria da população passa é porque eles são consumistas e materialistas. Eles querem tudo, fazerem tudo, e depois estão preocupados de como vão pagar as contas. Aí a ansiedade toma de conta do coração. Esse é um livro que, se você não leu, você não vai para o céu não, estou brincando. Ele é muito bom. Compre. Além da Ansiedade. Amém, queridos? Então, aprenda a prestar contas. Diz assim o texto bíblico. Mateus 25, 19 ao 21. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou para prestar conta com eles. O que tinha recebido 5, trouxe os outros 5 e disse, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu lhe coloquei sobre o muito, vem e participe da alegria do seu Senhor. José é um outro grande exemplo, queridos, de prestação de contas. Desde a casa de Potifar, dentro da prisão, mesmo ele ali sendo governador do Egito, é o que nós precisamos. Quem presta contas, não endoida com as contas. Não se perde em meio às contas, amém, queridos? Muitas empresas fecham por não ter uma prestação de contas. Não saber o que sai, o que entra, para onde vai. Queridos, a prestação de conta nos ajuda a costurar o fundo do saco. Amém, queridos? 5. Se você quer ter uma vida financeira abençoada, aprenda. Perdi aqui, peraí. Se você quer ter uma vida abençoada, aprenda a aplicar, ser diligente. Você precisa ser diligente, queridos. A administração não é fácil. E ela requer diligência, sabedoria, constância. Amém, queridos? Constância. O problema daquele camarada que recebeu só um e não fez mais nada. Esse é o problema, sim ou não? Foi preguiçoso. Foi displicente. Se nós queremos ter uma vida financeira abençoada, nós precisamos ser aplicados. Precisamos estar ali pelo menos uma vez na semana. Essa semana passada eu estava lá em casa e a gente tendo alguns gastos, eu dizendo, a gente tem que costurar esse saco aqui, senão nós vamos quebrar, viu? Daqui a pouco eu tenho que ligar para os remidores, Lucimar. Aí vamos fazer assim. A gente fez, hoje ela estava falando, olha meu amor, como deu certo isso aqui. Mas por quê? A gente parou para analisar, para ver a melhor opção. Porque se a gente não para, meu amigo, só... Então requer o quê? Diligência. Você precisa aprender a gastar um tempo por semana. Pelo menos uma vez por semana para fazer ali um check-up, para saber como está a sua saúde financeira, qual é a área que está... Onde é que está tendo ladrão, roubo ali. Amém, queridos?
E isso é diligência. Tem um livro chamado Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, ele fala justamente isso. Que um casal para prosperar, ele precisa pelo menos gastar 1 hora por semana estudando sobre finanças e vendo o seu orçamento semanal. A Bíblia vai dizer, queridos, que o preguiçoso tudo sonha, tudo almeja, mas nada tem. Ou seja, olhe para mim, preguiçoso não prospera da forma certa. Se você vê um preguiçoso prosperando, tem mutreta. Ou ele está pegando cartão emprestado de alguém, se a pessoa saber, cartãozeiro. Outro dia eu fui para um aconselhamento com um rapaz, mas tu trabalha de quê? Não, pastor, eu trabalho com cartão, não sei o quê, e tal. Aí beleza, passou um tempo, aí ele foi preso. Aí ele era cartãozeiro. Eu misericórdia. Só Jesus. Amém, querido? Então, outro diz trabalho de transportador de carga, olha, roubando carga. Queridos, ninguém prospera se não for trabalhador e diligente. Vamos ver que a gente tem esses influenciadores, né? E hoje que são milionários, né? Vou dar esse exemplo do Pablo Marçal aí. Que a rotina não acaba daquele ali, é loucura. É produzindo vídeo, é não sei o que. A gente pensa que é só... Queridos, é trabalhoso produzir conteúdo, fazer as coisas, mobilizar. É trabalho. A gente aqui não sabe. Ele encontrou os caminhos para prosperar e está, como de outro, metendo marcha, está trabalhando, está produzindo, está fazendo alguma coisa. Não existe, queridos, prosperidade com preguiça, não combina. É água e óleo. Amém? Se você quer prosperar, você vai precisar de ser, no mínimo, trabalhador. Ter, no mínimo, o pingo de coragem. Como a própria Bíblia diz, vai aprender com a formiga. Que ela trabalha no verão, sabe juntar. Eu posso até trazer muitos anos atrás eu passei uma série de mensagens. Aprendendo com a formiga. Eu acho que era lá na igreja pequena, né? Vocês lembram ainda? Tem alguém lembra? As antigas. Aprendendo com a formiga. Posso até falar semana que vem sobre a formiga. Sobre como a formiga nos ensina sobre administração financeira. Amém? E em último lugar, queridos. Olhe para quem está do seu lado. Disse, não deixe passar as oportunidades. Não deixe passar, querido. Às vezes elas só passam uma vez. E se você deixar passar, perdeu. Mateus 25, 28 ou 29. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Ou seja, todos eles, os 3 camaradas, receberam uma grande... O que recebeu 10, ele não precisava ele multiplicar para... O que recebeu 5, não precisava multiplicar para 10, sim ou não? Basta ele ter multiplicado. O que recebeu 1, Jesus não queria que ele multiplicasse 10 não, se tivesse multiplicado só mais 1, tinha dado certo. Ou seja, ele tinha uma oportunidade nas suas mãos. Ele teve tempo ele teve as coisas na mão dele para fazer certo. Deus providenciou, Deus viu nele uma capacidade que ele iria conseguir, mesmo sendo um desafio, amém? Mesmo ele estando aparentemente em desvantagem dos outros que tinham mais do que ele. Mas nas mãos dele tinha uma oportunidade. E ele, pela displicência, pelo medo, deixou passar. Amém, queridos?
Então, se você quer ter uma vida financeira abençoada, vai aparecer oportunidades. E se ainda não aparecer, eu quero profetizar na sua mão, que esses dias Deus vai colocar nas suas mãos algumas oportunidades. Não tenha medo, não enterre o seu talento e vá para cima. Amém, queridos? José foi o último grande exemplo disso, queridos. Ele viu as oportunidades e ele agarrou. Ele viu a oportunidade de sair de ser um escravo e ser um mordomo administrador da casa de Potifar. Ele chegou na prisão, ele viu uma oportunidade de melhorar aquele lugar. Ele viu ali, ele ouviu falar do sonho de Faraó. Ninguém tinha decifrado, sim ou não? Ele poderia ter ficado caladinho, de piano. Até porque se ele não decifrasse, e o Faraó não se agradasse do que ele falou, a cabeça dele rolava. Ele ia morrer. Mas ele viu que ali tinha uma oportunidade. E oportunidades mudam destinos. Oportunidades mudam a sua condição financeira. Amém? Então, recapitulando, se você quer ter uma vida financeira abençoada, primeiro, aumente as suas capacidades. Segundo, aprenda a investir os seus recursos. Terceiro, aprenda a não enterrar os seus talentos, a não se conformar só com o que você tem. Amém? Aquilo que você tem hoje pode ser multiplicado. Amém? Você pode ter mais, em nome de Jesus. Quarto, aprenda o caminho do planejamento e da prestação de contas. Quinto, aprenda a ser aplicado, diligente, trabalhador. Para de preguiça. Amém, queridos? Sexto, não deixe as oportunidades passarem. Não deixe, queridos. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus vai gerar algumas oportunidades para você. Não deixa passar. Não tenha medo. Vá para cima. Seja diligente nessa oportunidade. Se aplique nelas. Faça esse lugar prosperar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? A gente estava brincando no grupo do louvor que, gente, falar de finanças não tem louvor, não. Até alguém no grupo botou assim, ó, quem tem 10, vem cá para frente. Então eu quero orar pela vida de vocês, amém? Quero orar. Vamos orar para que Deus gere oportunidades, queridos, porque a Bíblia diz que Deus abre portas. Deus também fecha as portas. Portas que Deus abre, ninguém fecha. As portas também que Deus fecha, ninguém abre. Eu quero orar para que você receba sabedoria. Sabedoria para ver as oportunidades. Sabedoria para aplicar a sua capacidade. Amém, queridos? Se as pessoas estão vendo, estão lhe dando uma oportunidade, é porque, em primeiro lugar, Deus vê que você tem capacidade para isso. Mesmo que você olhe para você e veja muitas limitações, muitas situações, mas nessa noite, no nome do Senhor Jesus, Deus vê em você algumas capacidades que talvez até você mesmo não consiga enxergar. Se eu quero orar para você que ter sabedoria. E acima de tudo, diligência. Revelação de Deus, estratégias divinas. E acima de tudo, que você não deixe mais as oportunidades passarem. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor, pela tua igreja. Eu oro agora pelos teus filhos. Eu também me coloco, Senhor, no meio dessa oração. Eu te peço, Senhor, sabedoria. Eu te peço que o Senhor derrame sobre a nossa vida essa diligência, esse temor.
Eu te peço que o Senhor coloque sobre nós essa força de vontade de fazer as coisas darem certo. Pai, nos ajuda a não enterrar os nossos talentos. Pai, nos ajuda a olharmos para nós mesmos com a ótica do Senhor sobre a nossa vida. Assim, meu Deus, eu oro também que o Senhor nos ajude a não deixar as oportunidades passarem, que estão chegando diante de nós. Mas acima de tudo, meu Senhor, eu oro também, Senhor, para que oportunidades cheguem, portas sejam abertas, oportunidades apareçam. Que os teus filhos não venham ter medo, que eles venham ser diligentes, sábios, que eles venham ser, Senhor, assim como José, que ele viu uma oportunidade de organizar tudo da vida dele, aquela nação em meio à crise prosperar. Pai, porque o Senhor quer, os planos do Senhor sobre a nossa vida, não são planos de miséria, são planos de prosperidade, são planos de bênção. Nós não nos movemos pelo dinheiro, isso não nos move, mas, Senhor, de acordo com a Tua palavra, o Senhor quer que a gente coma o melhor dessa terra. Que o Senhor quer que a gente tenha, não para pedir emprestado, mas para abençoar. Abençoa esse povo para que eles possam abençoar também, meu Pai. Essa é a minha oração por a Tua igreja nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, queridos. Deus abençoe. Glória a Deus. Amanhã eu boto lá o PDF no grupo da igreja para vocês que quiserem continuar lá aprendendo, em nome de Jesus. Até domingo.